E aí, pessoal, hoje eu vou dar uma aula aqui sobre prospecção de clientes na contabilidade. É uma aula que todo mundo tem me pedido e eu sempre faço testes aqui, testes e mais testes. Eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura de como que vocês fazem essa prospecção. E aí eu vou colocar aqui, sendo bem audaciosa, como que você consegue prospectar clientes para ter 200 reuniões por mês. Vou dar um passo a passo aí para vocês. Marta, isso aqui é possível? Eu não venho aqui dar aula daquilo que eu não fiz, tá? Eu só dou aula daquilo que a gente testou e validou aqui dentro da empresa. Então, vamos lá. Aqui está a estrutura, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma prospecção bem estruturada aí, para todos os contadores, de como você gera aí 200 reuniões no mês, tá? Então, isso é uma forma previsível, sem depender só de indicação. Ou seja, quer dizer, então, Marta, que eu consigo fazer todo esse trabalho aí que você vai me ensinar sem depender da indicação? Exatamente, tá? Então, o primeiro pilar, gente, é o seguinte: o problema que o contador resolve, tá? Qual que é a pergunta-chave? Qual a dor real do empresário que você resolve? É isso que você precisa se perguntar, tá? E aqui eu já coloquei algumas dores comuns de clientes da contabilidade que a gente fez pesquisa aqui. Então, pagar imposto errado ou pagar mais do que deveria, falta de organização financeira, o cara ele tem medo da fiscalização, ele crescer sem um planejamento tributário, falta da clareza nos números dele e as decisões a ser tomada, tá? E aí, uma regra de ouro que a gente sempre coloca aqui é o seguinte: contador não vende contabilidade. Você vende tranquilidade, economia e segurança. E cada vez mais a gente tem visto aqui que as pessoas estão com medo dessa questão da Receita Federal, as pessoas estão começando a criar uma certa educação em relação a ter segurança jurídica no seu negócio, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil hoje, a corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco, não para o mais forte. Então, se você que já pegou esse insight, já prestou atenção nisso, então essa aqui é a primeira coisa que você precisa definir, qual é a dor que você resolve aí do seu cliente. E, gente, contabilidade, o principal core da contabilidade é você trazer tranquilidade, segurança jurídica, economia aí para o seu cliente, tá? E aí o segundo pilar é a solução que você oferece para o seu cliente. Por exemplo, alinhamento entre a dor que o cliente tem e o serviço que você oferece. Por exemplo, dor, pago muito imposto. Solução, planejamento tributário. Dor, não sei se meu negócio dá lucro. Solução, BPO financeiro, terceirização financeira. Dor, medo da receita. Solução, contabilidade consultiva, mas compliance disso, tá? E aí eu vou fazer uma analogia para vocês, o band-aid, né, que a gente fala. Dor pequena, solução simples. Dor grande, solução robusta. Não adianta oferecer algo pequeno para um problema grande. Então, isso aqui é muito crucial, tá? E aí, você com isso definido, você precisa o quê? Definir qual que é o nicho, qual que é o cliente ideal. Nós chamamos aqui o ICP, tá? Então, quais são as perguntas obrigatórias que você precisa fazer antes de começar a fazer esse trabalho? Para quem que você quer vender? Qual é o tipo de empresa que você quer atender? Qual é o faturamento mínimo dessa empresa? E quem é que decide a contratação dentro dessa empresa, tá? Vou dar um exemplo aqui de nicho, tá? E aqui exemplo de nicho que clientes nossos trabalham. Então, médicos com clínica própria, e-commerce que fatura acima de X reais, prestador de serviços no Simples, empresas que já erraram no imposto. Quanto mais específico você for, mais você vai conseguir prospectar facilmente, vai ser mais fácil de você conversar e vai ser mais fácil você fechar negócio, trazer esse cara para a reunião. E aqui eu vou ensinar para vocês a criar uma proposta única de valor. Então, o próximo passo é por que, que o cliente quer escolher você e não outro contador. Gente, não é sobre preço, é sobre diferenciação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente, por mais que a gente esteja duro, a gente não tenha dinheiro para pagar, por mais que a gente queira aquele serviço, a gente não compra naquele momento, mas a gente começa a guardar dinheiro para comprar. Por quê? Porque a gente entendeu que aquele serviço é diferente para nós. Então, a gente, geralmente, quando você mostra uma proposta de valor única, a pessoa nunca vai comprar por preço, ela vai comprar por diferenciação, tá? Então, exemplos.
atendimento consultivo mensal. Infelizmente, muitas contabilidades, elas pecam, atendimento não deveria ser nenhum diferencial, né? Uma proposta de valor, mas hoje entra. Então, muitas empresas de contabilidade só entregam o quê? Só entrega lá as guias, mas hoje você teria que colocar como proposta de valor um atendimento consultivo mensal, um relatório simples e visual aí para o seu cliente, você não falar contabilês com ele, ele tem um atendimento direto aí com o dono do escritório ou o contador responsável, e você ser um especialista em nicho específico. E isso já vai te trazer uma proposta de valor muito, muito grande do mercado. Porque a maioria das contabilidades hoje faz o quê? A maioria das contabilidades hoje atende todo mundo, fala com todo mundo. E quem fala com todo mundo, atende todo mundo, não consegue ser especialista, tá? O cliente, ele precisa bater o olho e pensar, esse contador aqui atende o meu negócio. Ele é um cara que entende daquilo que eu faço, tá? E aí o quinto pilar é o objetivo da prospecção, tá? Hoje, o erro clássico aí de muitas empresas de contabilidade é você vender no primeiro, é você tentar vender no primeiro contato sem agendar uma reunião com o cliente. Então, para que serve a prospecção? Ela cria conexão, ela gera interesse e marca uma conversa estratégica. Gente, é trabalho, é sair da zona de conforto, mas tem que acontecer, não adianta. Venda, ela vai acontecer na reunião, não no direct do Instagram, não no WhatsApp ou uma ligação fria, tá? Ela vai acontecer dentro de uma reunião estratégica aí para você. Outra coisa, o sexto pilar, clientes são pessoas e pessoas compram de pessoas, não adianta. Pessoas, ela vai se conectar com pessoas e não com CNPJ. O meu CNPJ fatura para o seu CNPJ, mas não compra. Se eu, como consumidora, não gostar do meu contador, não ter aquela conexão, esquece. E aí, o que vai mudar o jogo? Você ter uma personalização em relação aos seus serviços, ter uma linguagem simples, mostrar que você entende daquele segmento, demonstrar interesse real pelo teu cliente, não é algo só quero vender, tá? E tratar cada lead, cada prospect aí como se fosse o último lead que você tenha, a última esperança que você tem aí em relação a vender, tá? E aí, qual que é o perfil, o comportamento que você precisa ter do cliente? Precisa entender, né? Quem decide? É o dono, o sócio, o gerente? Quem influencia aquela pessoa? A secretária, o financeiro? Onde essa pessoa ela está geralmente? No Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp? Exemplo, empresário, ele está no Instagram barra WhatsApp. Gestor financeiro, ele está ali no LinkedIn. Profissionais liberais, eles estão aonde? Ali no Instagram, tá? E aí você tem a qualificação, você tem que é o BANT que nós falamos, né? Então, eu estou adaptando isso aqui para vocês. Então, por exemplo, antes da reunião, você precisa entender o quanto essa pessoa consegue pagar, a autoridade, né? Eu estou falando com quem realmente decide. Ela tem necessidade? Ela tem algum problema que de fato eu resolvo? E aí, é o timing dela? É agora que ela precisa disso? É daqui 6 meses, 3 meses? Se não tem pelo menos 3 pontos dentro da sua prospecção, não é uma prioridade para o cliente, tá? E aí, quais são os canais de prospecção sem ilusão? Então, você tem aqui o Instagram, o LinkedIn, empresas mais estruturadas, o direct é estratégico, o WhatsApp para follow-up, né, fazer retorno, indicação estruturada, e ligação ainda funciona se bem feita. Hoje, gente, não existe um canal mágico, existe estrutura mais consistência. Hoje não existe, eu vou prospectar 10 pessoas hoje. Existe uma meta diária clara e repetível. Então, vou dar um exemplo aqui, volume, né? Então, exemplo, 30 contatos por dia, 60 mês, 2% de conversão, 12 reuniões. Ajuste o volume para chegar a 200 reuniões. Quem não faz volume, não escala. É sobre isso. Então, quantas prospecções eu vou fazer por dia, tá? E aí, eu tenho aqui a cadência de contato. Como que eu faço essa cadência de contato? Eu uso os principais canais aqui, Instagram, LinkedIn, quer dizer, vou aqui para baixo, ó, calma aí. Então, eu vou fazer o volume. Esse volume, eu preciso ter essa prospecção. A partir disso, qual é a cadência? Então, eu mando um direct no WhatsApp, um e-mail, ligação, novo contato, um conteúdo de valor. Quem não responde hoje, vai responder para você amanhã. Aí aqui eu uso a IA do ChatGPT para criar scripts de abordagem, quebrar objeções, criar mensagens personalizadas, analisar funil e taxa de conversão. E a não substitui, gente, o contador, ela multiplica a produtividade.
Então, agora, hora da prática. Você precisa definir o nicho, liste as dores principais das pessoas, crie uma oferta alinhada, escolha um canal principal, defina a meta diária de contatos e documente o que funciona. Sem prática, gente, não existe resultado. Prospecção não é talento, é processo.